né, do Dr. Paulo Marcos, que vai trazer um pouco aí da arbitragem para a gente, a aula inaugural sobre a arbitragem. Mas antes, eu gostaria aí, para a gente poder começar, cadê? Tem algumas pendências para a gente poder falar. Será que eu deixo a pendência para depois? A gente começa com um lado bom e depois falar das coisas ruins? Hein, doutora? O que você acha? Doutor Paulo, como que está de horário? O planejamento é quanto tempo? Meia hora? Presidente, eu tenho o tempo que for necessário. A gente consegue fazer aqui resumidamente, mas eu acho que meia hora, 40 minutos. Então, eu acho que... Seu áudio está fechado, viu? O meu? Não, da doutora Mônica. Estava só falando que eu acho que é interessante, por conta dos convidados, nós iniciarmos pela aula e depois... Pela aula, né? Eu também acho que a gente começa pelo lado bom, a gente faz a aula, e depois deixa à vontade, quem quiser continuar na reunião, quem quiser sair, né? Doutor Paulo está com a palavra, doutor Paulo Marcos, que vai fazer a nossa aula inaugural aí sobre arbitragem. A ideia, pessoal, quem está participando pela primeira vez, a gente poder fazer um guia prático, e essas aulas vão ajudar aí nessa confecção desse guia, que vai ser o projetinho aí para 2026, tá bom? Doutor Paulo, fique à vontade. Presidente, primeiramente eu queria cumprimentar a todos, queria agradecer pela oportunidade aí de estar podendo dialogar com nossos colegas aqui da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Aparecida de Goiânia. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo de compartilhar esses conhecimentos, que eles são, sobretudo, práticos, né? Não que não tenhamos todos tentado aí ao longo da nossa vida profissional, da nossa carreira, acumular conhecimentos teóricos, mas eu acho que a prática, principalmente sob o ponto de vista da aplicação à advocacia, é muito importante, né? E é um pouco disso que nós tentamos reunir aqui nesse compilado e trazer para os interessados aqui hoje. E, inicialmente, eu queria cumprimentar a doutora Fabiana Fiasca pelo aniversário. Eu vi que as senhoras se cumprimentaram aí logo no início, mas eu não estava aqui presente e acabei deixando passar. E o que a gente trouxe aqui, presidente, é uma tentativa de passar exatamente isso, né? Nossos aspectos que são práticos, né? Que não tem, sem aquela intenção de aprofundamento no sentido de acadêmico da coisa. Algumas discussões a gente vai deixar para outro momento, se for necessário, a gente pode aprofundar. Queria dizer aos senhores que podem me apartear aí a todo momento, não tem problema nenhum, a gente está aqui para dialogar. E vamos começar, então. Está todo mundo vendo a tela com a apresentação que eu estou compartilhando? Perfeitamente, doutor. Então tá. Bom, então, para iniciar, por que a gente vai falar especificamente sobre arbitragem nos dias de hoje? A arbitragem, pessoal, é a tendência, juntamente com os painéis de disputa, né, os dispute boards, a tendência futura para a solução heterocompositiva de conflitos. Esse nome é um nome feio, né? Mas o que significa dizer? Aquela solução que ela é relegada a um terceiro, diante da existência de um conflito, ao invés das partes decidirem esse conflito por si, né, naquilo que a gente chama de autocomposição, elas relegam a um terceiro para decidir. O Poder Judiciário ele exerce uma função, né, decisória heterocompositiva. O juiz de direito ele é um personagem que é equidistante entre as partes em litígio, e esse juiz de direito ele é o indivíduo que decide, a decisão dele vincula ambas as partes. Só que nós aí temos um problema com relação à arbitragem. A arbitragem ela é mais antiga do que a própria existência do Estado. É muito comum que a gente tenha relatos aí da época dos sumérios,
da Mesopotâmia e por aí daí em diante, em que aquele indivíduo que era o membro mais experiente de determinada coletividade, ele era chamado a resolver conflitos entre duas partes em litígio. Então, para que aquilo, muitas vezes, não iniciasse um conflito até físico, né, que era muito comum naquela época, as pessoas escolhiam, ó, vamos, o que decidir aqui, aquele ancião, nós vamos adotar aquela decisão como uma decisão que vai nos vincular. E aí a gente não precisa mais de ter necessariamente uma disputa física, né? E essa ideia ela antecedeu o próprio Estado. O Estado ele veio depois disso. Então, a arbitragem é mais antiga, por incrível que pareça, do que a própria ideia do judiciário. Mas hoje a gente fala de arbitragem porque as arbitragens elas têm algumas soluções. Como está destacado aqui, elas são soluções que são extremamente rápidas e técnicas, num contexto geral, na maior parte das vezes, né? Elas são muito especializadas e elas têm um critério de definitividade, que também está aliado a essa questão da técnica. Então, é como assim? Árbitro, normalmente, ele é um indivíduo que ele goza da experiência, goza da confiança das partes. As partes não vão eleger um árbitro para solucionar uma disputa, a gente vai chegar nesse ponto, né, de esclarecer que o árbitro ele é escolhido pelas partes, que não seja uma pessoa que seja técnica, e também, se não for uma pessoa que seja confiável, né, que as partes elas tenham prestígio, né, com relação àquele indivíduo ou àquela instituição que está conduzindo a arbitragem. E é uma alternativa para reduzir, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o juiz de direito, de uma maneira geral, ele julga causas que, por exemplo, são distribuídas segundo o princípio do juiz natural. O juiz de direito, ele julga causas criminais, ele julga causas tributárias, julga causas de família, mas também julga disputas comerciais. Muitas vezes, esse critério da especialidade, ele não é fielmente observado pelo Poder Judiciário, por quê? Porque esse juiz hoje ele está com uma experiência em uma determinada unidade jurisdicional, amanhã ele tem outra. Não que ele não seja capacitado, não é isso. A diferença é que o juiz não escolhe a causa que vai julgar. A causa é distribuída para ele, ele julga a causa que vier de acordo com as regras de organização judiciária locais ali, que sejam estabelecidas enfim, na unidade em que ele esteja lotado. O árbitro não. O árbitro ele é um indivíduo que normalmente é extremamente especializado, ele só julga determinado tipo de matéria, né? Aliado a isso, a gente tem um relatório que o Poder Judiciário, eu acho que esse meu dado aqui, inclusive, ele está desatualizado, mas o Justiça em Números de 2023 falava em 120 milhões de autos processuais distribuídos. É uma quantidade imensa de processos, né? E ao mesmo tempo que a gente julga processos, que tramitam processos, que versam sobre matérias extremamente relevantes, interesses difusos, coletivos, hipervulneráveis, menores, o próprio direito penal em si, matéria criminal, processual penal, política penitenciária, enfim, tudo aquilo que afeta o interesse público primário, as causas que são possíveis de serem resolvidas por arbitragem ficam relegadas a um segundo plano. É muito comum a gente dizer o seguinte: olha, há uma ordem de conclusão, e nessa ordem de conclusão há uma ordem prioritária e valorativa. Em pequenas unidades jurisdicionais, a matéria penal vai vir na frente, a matéria de família vai vir na frente, o idoso vai vir na frente, o hipervulnerável e por aí em diante. A arbitragem não, né? É uma maneira, inclusive, de reduzir acervo do Poder Judiciário. Então, parece uma falsa dicotomia, parece uma dicotomia, mas é uma falsa dicotomia, aquela ideia de que Poder Judiciário e arbitragem são duas ideias contrapostas, né? Não. Judiciário forte, arbitragem forte e vice-versa. Basicamente é isso. E aí, a gente vai começar aqui com um assunto polêmico. Eu tenho, presidente, uma certa restrição com quem junta
todos os ADRs, né, os métodos alternativos de solução de disputas, em um balaio só. A única coisa que eles têm em comum é a alternatividade. De resto, eles são bastante diferentes, né? Se a gente tem como exemplos de métodos autocompositivos a mediação e a conciliação, e de héteros compositivos os dispute boards e a arbitragem, eu posso dizer aos senhores o seguinte, que embora haja um diálogo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fundamentalmente, eles são bastante diferentes. Métodos autocompositivos, né, como a gente está descrevendo aqui, as próprias partes é quem decidem. A solução daquele determinado litígio, ele não está relegado a um terceiro. O terceiro até contribui. É o caso da mediação e da conciliação. Então, a figura do mediador e do conciliador é fundamental para que a autocomposição seja atingida. Vale aquela máxima, né? Todo mundo perde um pouco, todo mundo ganha um pouco, né? E sempre o acordo é muito melhor do que a melhor das demandas, né? Já dizia Rui Barbosa, salvo engano. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas mediação, conciliação e os painéis de disputa e a arbitragem, eles são fundamentalmente diferentes, porque as partes perdem a autonomia nessa solução de litígio. Enquanto a gente está aqui com o conciliador ele está tentando o quê? Fazer com que as partes cheguem num consenso. Olha, façam concessões recíprocas, né? E cheguem a um resultado que seja satisfatório ou menos insatisfatório para todas as partes. A arbitragem não. A partir do momento que está instaurada, e os painéis de disputa também a mesma coisa, a partir do momento em que está instaurado, as partes perderam a autonomia sobre aquele litígio. Um terceiro vai decidir. E aí, o que é que vai vir daquilo dali, ninguém sabe. Então, quando aquele conciliador vira para a gente, ali no momento, ou o mediador vira para a gente ali, naquele momento, nos próprios CJUSCs, no PMEX da vida, e falam, olha, pessoal, vamos tentar aqui, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na hora que essa disputa for levada ao conhecimento do juiz. Ele está falando uma coisa, assim, muito precisa, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos decidindo a nossa vida. Nós, quando eu digo as partes em litígio, né? E na hora que a gente alega para um terceiro, a gente não sabe o que vai vir. Então, a diferença é fundamental. A única coisa que elas se interconectam, né? O único ponto de similaridade é que eles são métodos alternativos, não necessariamente judiciais. Para a gente falar bem rápido, presidente, porque a minha pretensão hoje não é falar de mediação nem de conciliação, né? Mediação e conciliação, eles são, de certa forma, espécies de um gênero, né? A mediação seria, na verdade, um gênero, né? Que a conciliação seria espécie, né? A gente chama a conciliação de mediação avaliativa. A diferença básica é o seguinte, a mediação ela tem um propósito que é restabelecer um vínculo, um liame de convivência entre as partes, de diálogo entre as partes. Contrário da conciliação, a conciliação não, a conciliação ela quer resolver uma situação episódica específica que está acontecendo ali naquele momento. Então, a gente teve um acidente de trânsito. Aquelas pessoas muitas vezes nem se conhecem, mas elas são submetidas ali à conciliação, é dizer, olha, aqui nesse momento a gente vai avaliar a possibilidade de autocompor esse litígio, sem que a gente leve isso daqui adiante, que seja necessária uma decisão judicial, arbitral, o que quer que seja. A mediação, não. A mediação, por exemplo, é muito comum em conflitos empresariais ou de família. As partes elas já se conhecem, e elas perdem o interesse no contato recíproco ou em meios de convivência. Então, a mediação ela é muito mais aprofundada, e a mediação ela tende a restabelecer o convívio entre as partes. É uma ciência que, inclusive, ela tem uma interdisciplinariedade muito grande, né? O mediador, muitas vezes, convive com as ciências da psicologia, outros ramos das ciências humanas, né? Ele também, o mediador, ele é um indivíduo que ele pode atuar em cooperação com o Poder Judiciário ou, né, por instituições que são essencialmente extrajudiciais. Aqui em Goiânia nós temos várias, né? Aqui em Goiânia, quando eu digo no estado de Goiás, nós temos várias instituições, e existe um regramento próprio que está na lei de mediação. Então, o mediador, ele é aquele indivíduo que ele tem que ter uma certa, diferentemente até do árbitro,
ele tem que ter, para atuar em cooperação com o Poder Judiciário, naturalmente, ele tem que ter uma habilitação, né? Ele tem que fazer aquele curso de mediação e se habilitar para tanto. E ele tem uma série de outros requisitos também. A mediação, ela é facultativa, ela pode ser encerrada a qualquer momento, ela pode ser instaurada por força de cláusulas de mediação, né? De uma convenção de mediação prévia. Ela pode ser interventiva, ela pode ser instaurada no meio do litígio também, só que ela não vincula as partes. O único compromisso que a parte faz com a mediação é comparecerei a uma sessão de mediação. Depois disso, ela não tem mais compromisso nenhum. Ela pode, inclusive, acabar com a mediação. As partes podem. Então, assim, eu não vou entrar muito aprofundadamente em mediação. É um assunto, eu acho que para uma próxima pessoa que vier aqui falar, que vier expor aqui na nossa comissão, e eu acho que ela é um assunto fantástico que ele é desenvolvido. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o oposto. A gente não está aqui para falar de acordo, a gente está aqui para falar de falta de acordo. E a falta de acordo, pessoal, lamentavelmente, se resolve por um método heterocompositivo. Se ele for estatal ou tradicional, é pelo Poder Judiciário. Se ele for alternativo, a disputa ela é tradicionalmente solucionada ou nos painéis de disputa ou por arbitragem. E o que são essas duas modalidades? Painel de disputa, ele é um comitê formado, né? Como ele é muito comum nesse segmento empresarial, os nomes, pessoal, são todos nomes de São Paulo, é tudo nome da Faria Lima, tá? Então é assim, dispute boards, que nada mais é que um painel de disputa, um comitê de disputa. Eles têm uma vantagem, que é a temporalidade. O painel de disputa, ele existe no mesmo tempo da execução do contrato, e ele é muito comum em contratos empresariais. Aliás, agora, inovando, o Tribunal de Contas da União, ele está recomendando os painéis de disputa, inclusive nos contratos administrativos. Então, qual a diferença dele? A disputa é resolvida em tempo real. Quando a gente fala de um painel, de um dispute board, é assim, ó, um exemplo, o construtor está entregando determinada parcela da obra e aquele indivíduo que é o dono da obra não concorda com aquilo que está sendo entregue, porque diz que falta uma especificação técnica, está em desacordo com o projeto. O painel de disputa ele é acionado imediatamente. Não vai esperar a obra acabar. E aí o que acontece normalmente nesses casos? A execução do contrato ela sofre ali um atraso, uma suspensão, aquela pendência é solucionada imediatamente e aquela decisão é definitiva. Ela normalmente é técnica e definitiva. Quem tem que estar nesses painéis de disputa, normalmente, são técnicos, engenheiros, não necessariamente pessoas que sejam afetas às ciências jurídicas, não. A não ser, naturalmente, que a disputa seja sobre uma cláusula contratual. Mas não é essa a intenção. A intenção é solução de disputas técnicas mesmo. Por isso é tão comum na engenharia, é muito comum nos contratos paritários empresariais. A arbitragem é um pouquinho diferente. A arbitragem, ele é o quê? É a solução da disputa por um terceiro, que é o árbitro, que ele é escolhido pelas partes e ele profere uma sentença, uma decisão, vamos lá, judicial. Não quero ver ninguém aqui da nossa comissão de mediação, conciliação e arbitragem de Aparecida opondo embargos à execução da sentença judicial, não, pessoal. Da sentença arbitral, não, pessoal. Não matem nem a mim, nem a doutora Flávia, nem a doutora Mônica de vergonha, pelo amor de Deus, a partir de agora. Vamos começar o nosso mantra. Sentença arbitral é título executivo judicial. Se eu topar com algum de vocês entrando com embargos à execução, a gente vai ter um problema sério que provavelmente vai ser solucionado na paulada, não vai ser nem na arbitragem, nem por conciliação. Já deixo isso como promessa aos senhores, em artigo 147 do Código Penal. Tá? Mas vamos continuar. Anotado, viu, doutor Paulo? Muito bem. E é uma promessa, viu? Estou deixando isso muito claro, principalmente para os nossos colegas aqui
que são acadêmicos, é muito importante. É difundido aí, e vou dizer para os senhores, brincadeiras à parte, não é todo sem razão, não. Até 1996, a gente vai entrar nisso daqui, que foi com a instituição da lei de arbitragem, a arbitragem no Brasil, ela não era muito difundida e tinha uma razão de ser. O árbitro, ele era visto pelo direito processual civil como um perito. A sentença arbitral não era sentença, ela chamava laudo arbitral e ela estava sujeita à homologação pelo Poder Judiciário. Então, o juiz, ele tinha acesso àquele documento que era produzido, né, pelo árbitro, e ele homologava ou não, mais ou menos o que acontece hoje com a figura do juiz leigo ali, no microsistema dos juizados especiais, tá? Muito parecido. Só que aí o que acontece? Se eu vou sujeitar a minha sentença a uma a não definitividade, ou seja, a homologação de um juiz de direito, por que eu já não submeto a disputa logo ao juiz de direito e deixo isso para lá? Por isso que a arbitragem não fazia tanto sentido até 1996, a não ser nas disputas internacionais, é claro, por outras razões que não essas que eu estou expondo aqui. Mas, em geral, não pegava. Aí, a gente tinha como marco regulatório só a internalização, pronunciei bem, da Convenção de Nova York, que versa sobre arbitragem. Mas era muito pouco, sendo bastante sincero com as senhoras, tá? Com os senhores, perdão. Em 1996 entrou em vigor a Lei 9307 de 96, que é a nossa lei da arbitragem. Não confundam com lei de conciliação e arbitragem, porque a lei da mediação é uma, da arbitragem é outra, né? A Lei 9307, ela é o marco regulatório que estabeleceu os critérios gerais para a arbitragem no âmbito do direito brasileiro. E em 2014, ela sofreu uma reforma significativa e, dentre as implementações, ela trouxe critérios como definitividade da arbitragem, a intangibilidade da sentença arbitral, significando dizer que o árbitro decide, o juiz não muda, e outros critérios que dizem respeito à modalidade de arbitragem, o próprio estabelecimento da convenção de arbitragem, e a gente vai entrar nesses detalhes. Bom, então a arbitragem, a gente está dizendo aqui, é um método privado de resolução de conflitos. Ele é o pessoal que a gente chama de judicialiforme, porque o procedimento arbitral, ele é muito parelho àquilo que é o procedimento judicial, por isso judicialiforme, né? Aquela figura, aquela angularização processual clássica, duas partes, né, que se dirigem a um árbitro. A única diferença que tem é que, diferentemente do procedimento judicial, em que a tônica é o interesse público, né, que é envolvido ali na solução daquela disputa, na arbitragem, não. A tônica é o interesse privado. O que o árbitro tende é atender ao interesse de ambas as partes. É por isso que se admite como regra na arbitragem. Quando eu falo regra, não é que é obrigatório, mas é porque a exceção é a diferença. Como regra na arbitragem, é a questão da confidencialidade. Por quê? Porque só as partes que estão em litígio interessam o resultado da arbitragem, diferentemente de um processo público, que tem um interesse de toda a sociedade na solução do litígio. Mas o principal, aí a decisão, ela é proferida por um árbitro independente, ela é título executivo judicial, como eu havia dito antes. Mas agora a gente vai entrar na principal característica da arbitragem, o que pode ser objeto da arbitragem. Em regra, pessoal, a arbitragem, ela só pode ser instaurada naquilo que se refira a litígios sobre direitos patrimoniais disponíveis. É o que está ali no artigo 1º da Lei 9307 de 96. E o que são direitos patrimoniais disponíveis? Direito patrimonial, todo mundo sabe o que é.
é aquele direito que não é pessoal, né? E o direito disponível é aquele direito que o indivíduo, que é o seu titular, pode desfazer dele. Então, nós temos como exemplo de um direito patrimonial disponível um imóvel. O imóvel é meu. Ele é patrimonial. E eu posso dispor deste imóvel da maneira como eu quiser. Eu posso vender o imóvel, eu posso doar o imóvel, posso fazer com ele o que eu, o proprietário, bem entender. Não me sujeito a tantas regras. Obviamente que quando a gente fala de imóvel, há uma função social do contrato, mas vamos entender aqui de uma maneira mais genérica, para a gente levar em consideração só os exemplos. O que eu estou querendo dizer é que o direito um direito real, um direito imobiliário, ele é um direito que se contrapõe sob o âmbito da disponibilidade com o direito de família, por exemplo. A gente não... O meu estado civil, embora seja um direito potestativo, ele é um direito que não me é disponível. Para que eu altere esse direito, é necessário a intervenção de um mecanismo estatal. Vejam que eu não falei judiciário para não incorrer em erro, né? Mas, de qualquer maneira, vai ter que ter aí um cartório, né? Um ente estatal ou delegatário do serviço público para dizer se eu estou casado ou não estou casado. A gente pode, então, resolver conflitos de direito de família por arbitragem? A resposta mais simples é não, exceto as questões patrimoniais reflexas. Então, a gente pode divorciar lá na 12ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Goiânia? Não. Mas a gente pode fazer a partilha dos bens do casal por arbitragem perante a 12ª Corte? Podemos. Por quê? Porque os bens do casal são daquela parcela dos direitos do casal que se enquadram neste conceito, direitos patrimoniais e disponíveis. E quem é que pode... E esse nome, essa arbitrariedade, sob essa perspectiva daquilo que vai ser objeto da arbitragem, tem um nome feio, que chama arbitrariedade objetiva, que se difere da arbitrariedade subjetiva por um único aspecto. A arbitrariedade subjetiva, ela diz respeito a quem pode ser árbitro. Alguém levantou a mão, doutora Mônica? Eu só gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade para esclarecer se, eventualmente, dissolução de união estável poderia ser matéria de competência na arbitragem. As partes requererem o reconhecimento, a dissolução e a partilha dos bens que vão ser partilhados ali decorrentes da união estável. Doutora Mônica, eu, na minha opinião, né, e respeito a todas as opiniões em contrário, eu entendo o seguinte: sob o ponto de vista do reconhecimento da união estável em si, como não há, num primeiro momento, uma providência constitutiva, porque a união estável não é Estado civil, a princípio, a declaração da existência deste Estado, de fato, poderia ser resolvida por arbitragem. Todavia, todos os efeitos disso em direito de família não estão naquela esfera dos chamados direitos disponíveis e não são direitos patrimoniais. Então, a declaração da existência até poderia ser processada por arbitragem, há quem diga. A minha opinião é que não. Por quê? Porque não se tratam de direitos patrimoniais. Eles são direitos de Estado, de pessoa. Então, eu entendo que não, tá? É uma opinião particular, que não necessariamente é compactuada por todos. Agora, o que eu tenho certeza absoluta, a dissolução da união estável não necessariamente pode se processar pela arbitragem, mas a partilha dos bens daquela entidade formada pelos conviventes, pelos companheiros, sim, ela pode se processar pela arbitragem por uma razão simples. Ela é daqueles direitos, naquela esfera dos direitos patrimoniais, os bens do casal, e disponíveis. Os casais podem abrir mão dessa parcela patrimonial.
Naturalmente que toda providência declaratória, toda providência constitutiva, ela pressupõe a existência prévia de uma providência declaratória, né? Então, o árbitro, para ele dizer se fulano tem ou não tem direito a determinada parcela do patrimônio do seu companheiro, do seu ex-companheiro, ele vai ter que reconhecer que existiu a união estável antecedente. Os efeitos desse reconhecimento é que eles são diferidos. Eles só têm efeito no que diz respeito ao julgamento da partilha em si. Valendo dizer, eu não posso chegar com o reconhecimento dessa união estável feita por um árbitro e presumir que o filho que nasceu na constância desse casamento, ele seja, por exemplo, presumidamente filho. Não tem, a sentença arbitral não vai ter este efeito em especial, embora seja uma prova muito contundente nesse particular. Mas eu consegui me fazer entender? E respeito, assim, todas as opiniões em sentido contrário, tá? É uma ideia mais minha mesmo. Aí a gente está falando aqui desse nome bonito, né? Binding Non-Signatories. O que isso significa? Aqueles indivíduos que são entes despersonalizados, então eles não têm capacidade de contratar, mas eles podem eles podem submeter os seus litígios à arbitragem. Se a gente está dizendo que a capacidade... Aliás, eu não cheguei nem a falar isso, né? A arbitrariedade subjetiva é dizer o indivíduo, para ele submeter um litígio à arbitragem, ele tem que estar no gozo da sua capacidade civil. Ele tem que poder contratar. Basicamente é isso. Daqui a gente tem 3 níveis de polêmica. Eu acho aqui que, dos que eu vejo aqui presentes, eu, a doutora Mônica e a doutora Fabiana, a gente tivemos a oportunidade de debater a respeito desse assunto. Vamos lá. Capacidade civil plena, ela se adquire por todos os cidadãos aos 18 anos de idade, né? Então, aquele indivíduo que tem 18 anos, que adquire a maioridade, ele pode, a princípio, contratar e ele não tem nenhuma restrição em submeter os seus litígios à arbitragem. Quem mais? A pessoa jurídica pode? Pode, porque a pessoa jurídica pode contratar. Quando é que a gente vai começar a ter dificuldades? Quando a gente está diante de pessoas que não têm capacidade civil plena ou são absolutamente incapazes de contratar. Vejam bem, os menores, eles podem ser partes na arbitragem? A minha, também já reconhecendo a existência de opiniões em contrário, mas a minha opinião é que não, menor não pode submeter os seus litígios à arbitragem. Por quê? Por 2 razões. Eles não são capazes, embora estejam representados pelos atos da vida civil, e o seu patrimônio é indisponível. É necessária a intervenção do Ministério Público, por exemplo, e do Poder Judiciário para que ele possa dispor. Então, os direitos dos menores, inclusive os patrimoniais, eles estão naquela esfera de direito que são direitos patrimoniais indisponíveis. Eles se sujeitam à mediação, mas jamais à arbitragem. Há um certo consenso nesse particular. Difícil é dizer agora naqueles indivíduos que são relativamente incapazes. São os indivíduos que estão entre 18 e... entre 16 e 18 anos de idade, e as pessoas que têm algum nível de deficiência e precisam de processos de decisão assistida, né? Esses é um problema a ser enfrentado. O menor, relativamente incapaz, o ato dele pode ser convalidado no futuro. Então, da mesma maneira, ele pode ser anulado. Aí é dizer que a convenção de arbitragem ela está sob condição suspensiva. Vale a convenção de arbitragem se tiver assistência do pai ou do responsável, né, do pai, da mãe ou do responsável, e se no momento da completude da maioridade não houver causa para ser anulado. Então, é uma condição suspensiva. E mais difícil ainda é quando o indivíduo tem algum nível de invalidez, de deficiência sob a perspectiva psicológica. Essa análise ela é caso a caso,
tá? Por quê? Porque com a alteração do marco regulatório das pessoas com deficiência, o deficiente hoje não é mais considerado incapaz. Se ele não é incapaz, mesmo aquela pessoa com uma deficiência mental severa, ela é considerada capaz para todos os atos para os quais ela não tenha sido declarada incapaz. E aí a gente tem que dizer o seguinte, o deficiente mental, e pessoal, se a terminologia for inadequada, eu peço perdão, mas eu não sei qual é a terminologia adequada para isso. Mas aquele indivíduo que tem uma deficiência mental, ou seja, que por alguma incapacidade ele não consegue expressar a própria vontade, ele pode ser que ele possa tratar de arbitragem ou não, a depender do nível do comprometimento dele. Aí é um juiz de direito quem vai dizer, olha, apesar dele ter uma deficiência cognitiva, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, então o que ele fez valeu. Porque hoje, simplesmente por isso, o deficiente hoje não é incapaz. O deficiente hoje ele é absolutamente capaz e ele toma decisões assistidas a depender do nível da incapacidade dele, e não necessariamente. Pode ser que ele tenha algum nível de incapacidade e não precise de assistência. Então, isso é relativo, é completamente diferente do que acontecia até 2019. Até quando ele era absolutamente incapaz e não podia celebrar convenções de arbitragem. Outro questionamento que sempre acontece, espólio, condomínio, massa falida, outros entes despersonalizados, eles podem ser parte na arbitragem? Podem sim, pessoal. Eles são exatamente essa exceção com esse nome bonito que está na tela de vocês aqui. Esse binding non-signatories. O que é? São grupos econômicos que, pela própria existência deles, eles não têm uma personalidade jurídica, mas eles são capazes de contratar. O condomínio não é pessoa jurídica, embora ele tenha ali um CNPJ, mas ele é capaz de contratar, né? E assim, principalmente aqui no estado de Goiás, é muito comum que haja convenção de arbitragem nas próprias cláusulas convencionais ou regimentais dos condomínios. Eu não é, doutora Fabiana Friaça, nossa especialista na matéria. E agora, não, e o principal, pelo princípio da vinculação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou algumas vezes dizendo o seguinte, vincula inclusive aquele indivíduo que não era condômino na época em que a convenção foi estabelecida. Então, o cara tá lá, comprou um apartamento, não leu a convenção do condomínio, tá mandando ali para Câmara de Arbitragem do Fundão, eu lamento, todos os litígios daquele condomínio vão ser julgados ali até que a convenção seja alterada. O STJ, ele reconhece a vinculação erga omnes, interna corporis, para todos os condôminos ali, obrigatório. E detalhe, não precisa nem estar registrado não, hein, pessoal? Esses detalhes eu vou deixar para a doutora Fabiana Friaça, porque ela é mais especialista em direito condominial, aí eu acho que ela vai poder esclarecer no momento futuro. Nós temos duas modalidades de arbitragem, pessoal. A modalidade institucional e a ad hoc. Isso aqui é bem simples de entender. A institucional ela é conduzida por uma instituição que é especializada na condução do procedimento arbitral em si. Não significa que a instituição, ela nomeie o árbitro, ela indique o árbitro, não. Ela conduz o processo, ela organiza o processo, né? E a arbitragem ad hoc, o procedimento arbitral é conduzido pelo próprio árbitro. A única diferença é essa, não tem instituição. A arbitragem é aquela conversa. Se eu e a doutora Mônica, a gente entra numa disputa que é solucionável por arbitragem, e a gente confia na doutora Flávia, e a gente diz, olha, o que a doutora Flávia decidir aqui, a gente vai aceitar. O que a doutora Flávia decidir é sentença. E essa arbitragem é a arbitragem ad hoc. É um método de solução das mais simples de disputa. A arbitragem institucional, ela só se difere porque existe uma instituição que ela é especializada na condução do procedimento arbitral. Ponto final. Não tem muita diferença entre uma coisa e a outra, não. O que há de diferença, na verdade, é sob o ponto de vista operacional. A instituição arbitral, normalmente, ela conta ali com um regulamento de arbitragem já especializado, complexo. Ela tem nomes para oferecer. Bons árbitros, normalmente, não se alinham a instituições ruins. Então, uma instituição prestigiada, normalmente, conta com bons árbitros. Bons árbitros, normalmente, são especializados. Se eles são especializados, eles contam com o prestígio da parte, né?
A vantagem, então, é exatamente isso, a maior segurança, ele tem um regulamento próprio, tem um suporte administrativo, normalmente isso importa em custos, né, pessoal? Se tem ali uma secretária de audiências, essa secretária ela tem que ser remunerada, se tem autos eletrônicos de processo, esse sistema tem que ser pago, né? A arbitragem ad hoc, ela já tem uma vantagem que também não é excluída pela arbitragem institucional em momento algum, que é o quê? Uma flexibilidade procedimental. Normalmente, no momento da instituição da arbitragem ad hoc, as partes decidem tudo sobre o procedimento. Como é que vai ser, como é que essa arbitragem vai se dar dali por diante. A gente vai entrar num ponto polêmico, que é o seguinte, o que é procedimento arbitral? Código de Processo Civil, as normas de direito processual comum se aplicam à arbitragem? Esse assunto é polêmico, viu? E a resposta a gente vai saber, pelo menos a minha resposta, a gente vai saber daqui um pouco. Pessoal, e o que é que vincula duas partes a uma decisão por arbitragem? O que vincula as partes a uma decisão arbitral é a existência da convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem, pessoal, é um gênero, tá? A convenção de arbitragem é a vontade manifestada pelas partes em um documento escrito, formal, de submeter determinado tipo de controvérsia à arbitragem. E essa convenção de arbitragem, ela existe sob duas modalidades: cláusula compromissória e compromisso arbitral. Qual a diferença entre uma e a outra? É simples. A cláusula compromissória antecede ao litígio. O compromisso arbitral é com o litígio instaurado. Então, a cláusula compromissória, a gente está dizendo o seguinte: quando no contrato eu falo, todo e qualquer litígio oriundo deste contrato será decidido segundo as regras estabelecidas pela Câmara de Arbitragem do Fundão, eu estou dizendo que tudo que vier daquele contrato, não há litígio nesse momento, mas litígios futuros serão resolvidos por arbitragem. Quando eu estou lá na Câmara do Fundão, já com litígio instaurado, numa audiência de conciliação, e falo, e aí, pessoal, o que vai acontecer com isso daqui? Vocês querem instaurar arbitragem? Quero. Então, para este litígio, cujo objeto é delimitado ali pelas partes, vamos dizer, por exemplo, um acidente de trânsito, em que haja só direitos patrimoniais disponíveis em disputa, as partes estão dizendo, não, a gente vai solucionar esse litígio por arbitragem. Outros litígios entre a mesma parte serão solucionados por arbitragem? No compromisso arbitral, não. Na cláusula compromissória, só aquilo que se correlacionar com o objeto do contrato em si. Outros litígios que sobrevierem a um negócio jurídico de origem vão ser solucionados pelo compromisso arbitral? Não necessariamente. Só aquele que é objeto daquele compromisso arbitral em si. Eu consegui esclarecer isso ou falta algum detalhe para ficar claro? É só a cláusula, ela normalmente consta em um contrato, e essa cláusula está dizendo o seguinte: ao invés de submeter ao Poder Judiciário determinado litígio, tudo que vier deste contrato adiante será solucionado por arbitragem. O compromisso arbitral é um pouco diferente. Para este litígio que se instaura agora, resolveremos por arbitragem e renunciamos ao Poder Judiciário. Agora entra o ponto de maior polêmica, onde a arbitragem não há poder judiciário, ao menos no que diz respeito ao mérito da disputa. Ponto final. Paulo, e se eu anular a sentença arbitral no futuro? A gente vai chegar nesse momento aqui ainda. Se você anular, o juiz vai fazer o quê? Ele vai determinar que aquele procedimento arbitral seja restabelecido ao momento em que houve a nulidade e outro árbitro, ou o mesmo árbitro, proferirão outra decisão arbitral, outra sentença arbitral, mas jamais o juiz de direito ele se fará substituir, né, a figura do árbitro. Então é muito comum que o cara fala assim, tem a cláusula, esse negócio de cláusula arbitral não vale para nada, eu vou ajuizar uma ação ali na justiça. Vai lá, companheirão. Existe a figura da exceção de arbitragem,
que é um dos meios de decisão indireta, de defesa indireta, que é oponível no momento da defesa. É como se fosse uma exceção de incompetência. E eu vou dizer aos senhores que, excetuadas as hipóteses em que realmente há uma patologia ou há uma invalidade na convenção de arbitragem, o Poder Judiciário, de uma maneira geral, acolhe. Então, basicamente é isso que é a convenção de arbitragem. É a renúncia ao acesso ao Poder Judiciário. Desde 1999, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, decidiu que esta renúncia, como é feita a uma parcela de direitos que são patrimoniais e disponíveis, ela é válida, porque ela se adequa ao princípio da livre iniciativa. Então, vamos pensar direitinho antes de assinar um compromisso arbitral ou uma cláusula compromissória. A forma da cláusula compromissória, pessoal, ela é até importante a gente colocar aqui, vai depender da natureza do contrato. A forma específica é a forma escrita. Isso é comum para todas as modalidades contratuais. Só que nos contratos de adesão, e eu não coloquei isso aqui nesse nosso material, é um erro meu, eu vou consertar antes de mandar para os senhores. Nos contratos chamados contratos de adesão, que é aquele que a uma das partes só basta concordar com aquilo que é imposto pela outra parte, existe uma formalidade específica, tá? Se a cláusula compromissória vier dentro do contexto contratual, ela tem que vir destacada, com tipologia específica e com visto específico para aquela cláusula. Então, por isso que a gente vê aqueles contratos que eles são... a formatação é linda. Na hora que chega na cláusula compromissória, você vê uma excrescência lá. Não é excrescência, não. Por que a lei exige isso aí? Eu não acabei de dizer que no contrato de adesão, que a cláusula compromissória implica em renúncia ao acesso à jurisdição. Então, a lei ela exige essa formalidade para que a parte tenha certeza absoluta do que ela está fazendo, para que ela seja chamada a atenção. É por isso que ela tem que escrever, a cláusula ela tem que estar numa tipologia diferente, né? Ela tem que estar com a letra diferente, com a fonte diferente, ela tem que estar em negrito, ou ela tem que estar sublinhada, né? Para provocar a atenção da parte, e ela tem que assinar um visto, igual aquele vistinho que a gente dá nos contratos em todas as páginas, ela tem que ter um visto específico para aquela cláusula compromissória, quando ela esteja no contexto de um contrato. A alternativa para isso é existir um termo anexo ao contrato. A legislação também permite. Então, ao invés de haver ali só uma cláusula compromissória, tem um anexo contratual, que é um documento específico. Aí a legislação, ela entende o quê? Não, se a parte está assinando um documento específico para submeter aquele contrato à arbitragem, esse documento, ele preenche os requisitos que são necessários para presunção de conhecimento a respeito daquilo que está sendo objeto da renúncia. E quando é que nunca vai poder haver arbitragem compulsoriamente? Nós vamos chegar lá, depois eu volto aqui. Direito do consumidor. Os direitos do consumidor, eles são direitos patrimoniais? São, na maior parte das vezes. Eles são disponíveis? São, na maior parte das vezes também. Só que qual é a grande diferença? É que não há paridade entre as partes no momento da contratação. Todo contrato de consumo é presumidamente adesivo. Ele é presumidamente um contrato de adesão. As partes, na relação de consumo, elas não têm uma validade, elas não têm uma paridade sob o ponto de vista de equilíbrio contratual. O fornecedor normalmente impõe determinado tipo de cláusula ou condição ao consumidor. Vamos falar o seguinte, o modelo clássico de contrato de adesão. Compra e venda no supermercado, pessoal. É um contrato tácito, verbal, mas de adesão. Quando a gente chega no supermercado, na hora que a gente vai passar no caixa, a gente vira para o caixa e fala assim, peraí, isso aqui tá caro, me dá um desconto?
Não, né? É pegar ou largar. O preço está ali na gôndola, ou seja, o fornecedor estipulou aquela cláusula ou aquela condição, e ao consumidor o que resta? Comprar ou não. Nas hipóteses do direito de consumidor, estes especificamente, eles funcionam de que maneira? É o seguinte: a arbitragem só vale se ela for instituída pelo próprio consumidor. Então, ela pode valer se o consumidor instaurar a arbitragem. Do contrário, a cláusula ela tem uma eficácia limitada, ela não vale. E para isso, pessoal, a gente tem aqui em Goiás a famigerada súmula 45. Essa súmula 45 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ela fala exatamente isso. A redação dela, em se tratando de relação de consumo, inverte-se a regra de obrigatoriedade da arbitragem, cabendo a opção pela via arbitral ao consumidor no momento da formalização do contrato ou posteriormente, sendo nula a cláusula que não observar tal direito de escolha. Isso significa o quê? O artigo 50, o artigo 6º, perdão, 51, algum inciso do Código de Defesa do Consumidor, ele fala que é nula a cláusula que estabeleça a compulsoriedade na estipulação na instauração da arbitragem. Então, isso aí vale dizer o seguinte: se o consumidor não é obrigado a aceitar a arbitragem, mas o consumidor ele pode propor a arbitragem? Pode, porque o contrário não existe. O fornecedor ele não é vulnerável com relação ao consumidor, então ele sabia o que ele estava fazendo no momento em que ele celebrou a convenção de arbitragem e, portanto, ele pode, essa mesma restrição não serve para ele. E o consumidor cioso da renúncia à arbitragem, o que ele tem que... Pessoal, só um minuto aqui, porque uma pessoa me ligou e tirou minha tela aqui do computador. Eu estou só arrumando aqui. Pronto, arrumei. O consumidor já é o contrário. Se ele quiser, ele sabe que ele está renunciando ao acesso à jurisdição, então ele pode instaurar a arbitragem. Essa é a grande diferença. Aí, vamos lá, aquela diquinha de ouro para os nossos colegas advogados e os nossos futuros advogados aqui. Sabe aquela velhacaria, que existe, não tem outro nome para isso? O indivíduo ele vai ali, aceita a arbitragem como consumidor, vai até o final e a pretensão dele é julgada insubsistente. Ou o pedido dele é julgado improcedente, ou o pedido contrário a ele é julgado procedente. Aí o cara fala, não valeu para mim, não. Vou demandar na justiça porque eu sou consumidor. Ali, neste momento, você vai perder. Por quê? O momento de se rejeitar a arbitragem, a gente vai chegar nisso aqui um pouquinho, é no momento em que o árbitro for nomeado e aceitar a arbitragem. A partir deste momento, se não ficar gravada a oposição à instituição de arbitragem, quando eu falo gravado, é registrado nos autos, aquela arbitragem vale. Se o consumidor instaurar a arbitragem vale, está na própria súmula 45. E eu ainda digo mais, se o consumidor firmar o termo de compromisso arbitral, que é o compromisso, que é uma das modalidades de convenção de arbitragem, a arbitragem vale também. Porque naquele momento ali não está sendo induzido em erro, não existe a possibilidade de indução em erro. Naquele momento ele sabe o objeto do litígio e o que é que vai acontecer. Ele pode fazer o contrário. Quando a gente for defender o consumidor, estou dando uma dica também aqui que ela é preciosa. E não aquela relação ela é de consumo. Qual é, na defesa do consumidor, a principal estratégia? É dizer o seguinte: olha só, não vou firmar compromisso arbitral e não concordo com a convenção de arbitragem que foi estabelecida anteriormente, com a cláusula compromissória. Certo, pessoal? Este é o momento. Passou disso, não vai ter juiz que anula, tá? Antes disso, todo juiz anula. Firmou o compromisso arbitral, chegou lá na hora, a relação é de consumo, o advogado está na defesa do consumidor, ele
deve se manifestar contrariamente à instauração da arbitragem. E o momento é aquele dali. Não pode passar aquilo. Só para ir um pouquinho adiante, a maneira correta é não concordar, fazer registrar na ata a oposição à existência da própria arbitragem, e depois ele vai poder apresentar defesa, mas fazer a manifestação como toda nulidade deve ser manifestada na primeira oportunidade de falar nos autos. O processo vai chegar até o final e a sentença é ineficaz com relação àquele consumidor, porque ele manifestou a oposição dele à arbitragem no momento adequado, no momento correto. Se deixar passar, lamentavelmente, no futuro, a pretensão deste consumidor em juízo não será acolhida no que diz respeito à anulação da sentença arbitral. Vamos lá. Cláusula compromissória, só para a gente falar aqui bem rapidamente sobre as modalidades. Cláusula cheia, cláusula patológica e cláusula inválida ou nula. O que é a cláusula cheia, pessoal? Doutora Mônica, dá um exemplo. Qual que é o único... estou dando inclusive uma dica, hein? Qual é o único requisito para que a cláusula seja considerada cheia? Vamos lá, eu vou dar mais uma dica. Se alguém falar que a cláusula que é tipograficamente destacada, que está em fonte maior, que tem vício específico, está errado, hein, pessoal? O que é a cláusula cheia, doutora Mônica? A indicação da instrução arbitral ou do árbitro? A cláusula cheia é não necessariamente, doutora Mônica, a indicação da instituição, mas do meio para a eleição do árbitro. Cláusula para ser cheia, ela só tem que ter um requisito, é falar o seguinte: como é que esse árbitro vai ser escolhido? Por quê? Para que ela possa ser compulsoriamente oposta à parte contra quem a arbitragem vai ser instaurada. Então, é muito comum a gente falar o seguinte: a cláusula está dizendo que é a Câmara tal que vai julgar o processo. Isso não significa que a cláusula é cheia se no regulamento da Câmara não tiver um critério para a eleição do árbitro. Porque é muito comum que, se as partes não entrem em consenso para eleger o árbitro, a Câmara escolha o árbitro por eles, né? Essa cláusula é cheia. Mas se a gente falar o seguinte: as disputas serão solucionadas pela Câmara de Arbitragem do Fundão, e lá na Câmara de Arbitragem do Fundão, no regulamento deles, não tiver nem nada que diga como é que vai se eleger aquele árbitro, essa cláusula ela é patológica. Ela não é cheia, tá? Cláusula cheia, pessoal... Desculpa, doutor Paulo. Eu fiquei sem entender. Ela não é cheia, ela é patológica, porque ela tem um vício, porque embora ela indique uma corte, ela não é capaz o suficiente de fazer... De compelir as partes a aceitarem um mediador, um árbitro? É por isso que ela é patológica? Muito próximo. Mas aí qual é o risco dela na prática? Muito próximo disso, Michele, eu vou te explicar. No contexto do direito arbitral, a cláusula patológica, ela não é uma cláusula eivada, não. Ela não é uma cláusula nula ou inválida, de maneira alguma. Ela tem uma seminulidade. O que é uma cláusula patológica? Se a gente está dizendo que ela se contrapõe à cláusula cheia, porque ela não tem todos os requisitos que são necessários para que se estabeleça compulsoriamente a arbitragem, essa patologia, ela pode ser sanada, tá? E o que eu quero dizer com isso? A cláusula cheia, quando ela se remete a um meio para a escolha do árbitro, ela está dizendo o seguinte: ainda que aquela parte, a quem foi dada a ciência da instauração, da intenção de se instaurar a arbitragem, não compareça, a arbitragem vai se dar sem a presença dela, porque já havia na convenção de arbitragem um critério para a eleição do árbitro. Então, é impositivo. Se a cláusula ela é cheia, é o que basta para que a arbitragem aconteça. A parte contrária é chamada a comparecer ao procedimento arbitral e não comparece, essa arbitragem vai até o final sem o comparecimento dela, tá? Ela pode ser imposta e não é necessária a intervenção de absolutamente ninguém que não o próprio árbitro para que essa cláusula seja imposta. Agora, a cláusula patológica não. A cláusula patológica, ela demanda uma ação que a gente chamou de ação de instituição de arbitragem ou de ação de execução específica da cláusula compromissória, que ela é o quê?
Se não houver um critério para a eleição do árbitro, para a escolha do árbitro, o juiz de direito é quem, como em toda execução de obrigação, toda tutela específica de obrigação, o juiz de direito substitui a parte faltante naquele ato e escolhe por ela. Então, o artigo 7º e o artigo 6º, a interpretação conjunta deles, da lei de arbitragem, naturalmente, a interpretação conjunta deles leva a isso. Se a cláusula for patológica, a parte interessada na instituição da arbitragem vai propor uma demanda judicial que vai provocar uma audiência, e nesta audiência, o juiz vai firmar o compromisso arbitral e eleger o árbitro. E o juiz, ele substitui a vontade da parte. E a partir de então, a arbitragem se desenrola. Isso dentro do procedimento arbitral já? Não, aí Por exemplo, eu não sei que a minha cláusula é patológica. Uhum. A minha cláusula é cheia, porque eu indiquei a corte arbitral. Uhum. Aí, quando a gente chega lá na corte do fundão, eu descubro que a corte não tem um mecanismo para a eleição do árbitro. Então, a gente tem um vício, que é sanável. Uhum. Aí, dentro desse procedimento, é que a corte aciona o juízo de arbitragem para suprir essa falta? Não. Ou eu tenho que fazer um procedimento fora desse da arbitragem? Não, senhora. Vamos lá. É uma das cláusulas de anulabilidade, uma das causas de anulabilidade da sentença arbitral posteriormente, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar para a senhora, primeiramente, sobre o ponto de vista teórico, depois o prático. No teórico, o que aconteceria é o seguinte: o árbitro não poderia aceitar a nomeação, porque não há o critério objetivo para a escolha para a sua própria eleição. Veja bem, uma parte está faltando, então ele não tem a certeza de que as duas partes concordam com a nomeação dele. E aquela instituição, ela não tem ali uma cláusula que possa suprir a vontade dessa parte no seu regulamento de arbitragem. Logo, ele não tem certeza, e a gente vai aprender aqui um pouquinho que o árbitro é o primeiro, né, a dizer se ele pode ou não pode ser árbitro. O que é a obrigação legal é a rejeição da nomeação. E a parte interessada na instauração da arbitragem, ela não pode levar aquilo para o Poder Judiciário, tá, pessoal? Cláusula patológica é mais séria do que parece. Por isso que cláusula compromissória tem que ser o mais completa possível. Ele não pode levar aquilo ao Poder Judiciário porque a cláusula é patológica. É dizer, se a cláusula é patológica, cláusula vazia, por exemplo, eu não posso pegar e instaurar um litígio e pedir para o juiz julgar, não. O que eu posso pedir é para o juiz instaurar a arbitragem. Então, o correto, não é o correto, não. O que existe é a parte, ela instaura a ação de instituição de arbitragem. É uma ação de procedimento comum. Tá? É uma ação de obrigação de fazer que ela insta a parte contrária a comparecer em juízo para firmar o compromisso arbitral e, se não firmar o compromisso, o juiz vai firmar por ela, como toda tutela toda tutela específica de obrigação de fazer. Na forma ali dos artigos 936 e 937 do Código de Processo Civil. Mas eu tô vendo que a senhora ainda está com dúvida. Estou. E aí, eu peço desculpa, porque essa dúvida pode ser pela minha própria ignorância dentro do procedimento arbitral. Mas se eu vou para o judiciário para fazer esse pedido de instituição de arbitragem, para ele promover e depois eu voltar no procedimento arbitral, eu já não poderia aproveitar que eu estou na justiça e iniciar na justiça a minha ação de conhecimento ou de execução, já que a minha cláusula não é tão cheia quanto eu imaginava que era? Vou falar com a senhora naquele jargãozinho do Vila Nova. Ou não. Tá? Por quê? Porque as partes, elas intencionam. Olha só, eu estou dizendo de uma parte. Mas eu vou chegar num ponto aqui que é importante para a sua dúvida, sobre a perspectiva prática, tá? Mas sobre o plano teórico, não pode não. Por quê? Porque as partes, elas anteviram a possibilidade do litígio e disseram que seria solucionado por arbitragem e não pelo Poder Judiciário. Aquela parte inocente, ela não pode ser penalizada pela relutância da parte contrária. Esse aí é o ponto final da discussão. Mas vamos chegar num detalhe aqui. Como todo direito patrimonial disponível, existe a prorrogação da jurisdição estatal, mesmo na hipótese de arbitragem. Você, autora, né,
propõe, fala o seguinte, você quer saber da história? Não quer saber de arbitragem, não. E ajuiza a ação perante o Poder Judiciário. A parte contrária não se manifesta. O que aconteceu? Houve renúncia tácita à Comissão de Arbitragem e o processo tem prosseguimento ali perante a Justiça Estadual. Perante a Justiça Estatal. Agora, vou dizer para os senhores, quer saber o golpe de faixa preta do advogado da parte contrária? E aqui a gente está para dar ideia para os nossos amigos advogados? É neste momento aí, na hora que a senhora entrou com a ação lá, na Justiça Estatal, né? E eu vou me defender, e eu que estou agindo de uma maneira que é contrária à minha própria conduta contratual, porque eu não compareci para a instauração da arbitragem. Então, sabe o que eu faço? Alevo exceção de arbitragem. Falo, você não poderia ter instaurado esse litígio aqui. Você tinha que ter me chamado em juízo para a gente convencionar a arbitragem aqui. E eu vou ganhar. Mas aí eu não entendi nada. Porque aí, se eu tenho o contato com a outra parte e ela está disposta a convencionar, a gente não poderia entrar num consenso para a escolha do árbitro? Poderia. Se ele não se localiza, se ele não se manifesta, essa omissão dele por si só não justifica esse pedido estatal, essa demanda, essa movimentação do processo para o juiz estatal, a própria omissão dele em se manifestar? Não necessariamente, na maior parte das vezes, não. Mas eu vou falar o seguinte, eu concordo com a senhora com relação ao consenso. Mas se eu estou chamando alguém para cumprir uma obrigação de fazer, é porque ela consensualmente não cumpriu. Ponto. Né? E o motivo que ela pode apresentar para o não cumprimento da obrigação de fazer, qual é? Não concordo com aquele árbitro, não concordo com aquela maneira como está instituído. E se eu concordasse, no momento da celebração da cláusula, ela não seria patológica. Eu teria estabelecido a maneira como o árbitro seria eleito. E por essa razão, eu quero que o juiz intervenha e escolha para mim e para outra parte o árbitro e firme um compromisso entre a gente. Ponto. Então, assim, minha dica para os senhores, se a cláusula é patológica, não inventem de ajuizar ação que não seja a ação dos artigos 6º e 7º da lei de arbitragem, porque vai ter um risco imenso de uma exceção de arbitragem contaminar todo o andamento desse procedimento judicial e atrapalhar mais do que ajudar. Ficou claro agora, doutora Michele? Sim. Só para finalizar, esse pedido essa demanda indo para o judiciário e, no final, sendo arguído esse vício, né? Essa necessidade do retorno do processo à arbitragem, apenas havendo o suprimento da escolha, né? Do procedimento de escolha. Tem sucumbência? Sim, senhora. Porque aí a questão é assim, acaba que é mais um risco para o cliente, né? Porque você tenta ajudar e, no final das contas, você acaba gerando uma sucumbência para ele. Pessoal, se o seu cliente não for o consumidor, não ignorem a existência da convenção de arbitragem. Provoquem arbitragem. Porque o risco de sucumbência é gigantesco. Dias atrás, eu fui chamado aqui, para passar bem rapidamente por isso, eu fui chamado para exarar um parecer, e o meu parecer foi: não ajuizem a ação perante o Poder Judiciário, porque o prejuízo será de 300 e tantos mil reais. Porque o que vai acontecer é que a parte contrária simplesmente vai falar: existe aqui uma cláusula compromissória, e esse processo não pode ir adiante. E aqui em Goiás, tá? Principalmente perante a comarca de Goiânia e Goiás, posso dizer aos senhores que não tem nem chance. Porque os juízes aqui, eles prestigiam e muito a arbitragem, tá? Doutora Mônica, a senhora está com a mão levantada aí tem 2 horas. Só queria aproveitar a oportunidade para que você esclarecesse, no viés prático, como que é feita a escolha do árbitro ou instituição pelo juiz quando invocado, por exemplo, numa cláusula patológica, ou a Câmara que foi escolhida pelas partes não existe mais. Aí foi invocada a cláusula 7ª, e o juiz vai determinar quem vai julgar, o árbitro que vai julgar aquele processo. Como é que é feito?
essa pergunta é uma pergunta excelente, e eu só me deparei com uma resposta prática dela em uma única ocasião na minha vida, tá? Mas eu sei, na teoria, o que é que aconteceria. Bom, se eu estou aqui, a lógica, o racional da coisa é, se eu estou aqui perante a senhora juíza, para dizer para a senhora, doutora Mônica, juíza, eu quero instaurar a arbitragem para a solução deste litígio, a parte contrária não concorda. Eu queria, então, que a senhora fizesse substituir a vontade das partes para escolher o árbitro. Quem é que a senhora escolheria? O árbitro da sua confiança. Aí, é a mesma o mesmo fundamento da eleição do perito. Quem que o juiz escolhe como perito? Aquele que tem a confiança dele. Tá? Tem uma lista? Existe uma lista? Não existe uma lista, não. E eu vou falar que é bem provável que não exista em lugar nenhum, porque eu tenho 20 anos de advocacia e me deparei com essa situação uma única vez. E olha que eu já vi coisa aí que até Deus duvida, viu? Então, vou falar que eu acho que não tem. Se eu fosse o juiz, eu iria nas instituições de maior prestígio, faria uma análise de preço, naturalmente, com relação aos honorários arbitrais, porque a arbitragem é paga, né, pessoal? O árbitro é um indivíduo ali que ele está trabalhando, ele tem que ser remunerado, né? E eu iria no menor valor, e o meu critério seria menor valor, maior especialidade, né? E nomearia o árbitro dessa maneira. É o que eu adotaria. Mas não existe uma regra objetiva para isso, não. Normalmente, aí assim, já esclarecendo aos nossos colegas, no outro viés, as instituições, elas escolhem o árbitro, aí assim, ambas as partes são chamadas e querem instaurar arbitragem, normalmente as instituições, elas trabalham com critério de listas. Então, é apresentada uma lista com especialistas a ambas as partes, os árbitros normalmente são árbitros especialistas, as partes escolhem ali dentre aqueles árbitros. Os critérios que são mais comuns são, quando a arbitragem é singular, as partes escolhem aquele árbitro em comum acordo, e se não houver acordo, cada parte pode fazer uma quantidade X de recusas. Se não houver recusa nenhuma, a parte vai haver um sorteio. Se o critério for tribunal arbitral, ou seja, um número ímpar de árbitros, mas mais do que um, a parte os árbitros que forem escolhidos, eles vão, cada parte escolhe um árbitro, ou 2 árbitros, cada um número par de árbitros, e esses árbitros vão escolher o árbitro ímpar, a pessoa que vai ser o árbitro faltante. Eu acabei de ser informado aqui, que eu já falei pelos cotovelos, e o nosso negócio está acabando aqui, pessoal. Eu vou passar esse material para vocês. Cláusula inválida é só aquela cláusula que ela não vale, porque, por exemplo, versa sobre direito de família. Então, se a gente virar e falar assim, se a gente for divorciar, vamos divorciar lá na corte e tal, essa cláusula não vale de jeito nenhum, jamais será convalidada, tá? Arbitragem de direito do consumidor, a gente já falou. Esse timeline aqui desse procedimento arbitral eu vou mandar para vocês, para ficar mais fácil. Essa parte, numa segunda ocasião, eu acho ela muito importante, eu estou aqui à disposição de todos para a gente tratar a respeito. O princípio da competência. A competência basicamente fala o seguinte, a primeira pessoa pode pronunciar sobre uma nulidade, ou sobre a própria nomeação, sobre a validade da nomeação, melhor dizendo, do árbitro, é o próprio árbitro. Então, primeiro o árbitro fala, o juiz de direito não pode falar que aquele árbitro não pode ser árbitro antes dele próprio se pronunciar a respeito, tá? A exceção existe para hipóteses teratológicas. Quando é que é teratológico? O árbitro julgando direito penal, pessoal. Isso é uma teratologia, tá? Então, estou dando um exemplo de quando é que a arbitragem não vale. Tem uma pergunta no chat, aparentemente. Doutor, tá maravilhoso. Por mim, eu ficaria a noite inteira aqui, ouvindo. O que eu queria sugerir? Para a gente dividir, fazer 2 etapas, e na próxima reunião, do dia 10 de dezembro, se o doutor tiver disponibilidade, a gente dá continuidade, para não precisar... Doutora Flávia. Porque está muito bom, acho que está todo mundo, assim, encantado e cheio de dúvidas, e queria fazer várias colocações. Para a comissão, principalmente para os senhores aqui da minha querida Aparecida de Goiânia,
eu sempre estarei à disposição, não tenho a menor dúvida disso. Eu só, me parece que tem uma pergunta no chat, e eu não estou muito Sim, habituado, claro. eu não estou muito habituado aqui com o coisa e não estou vendo a pergunta. Vou te Quer dar que eu uma- leio? Quero. Eu acho que eu dar essa... É da Mariana Silva. Ah, Doutora quer que eu Mariana, leia? quero. Ela diz assim: penso que para a eleição do sistema arbitral, para a solução de eventual conflito contratual, as partes devem ter plena consciência de como funciona. Logo, penso que a eleição de arbitragem unilateralmente é causa de nulidade. É isso? Doutor, é excelente a sua pergunta, mas não existe adoção de arbitragem unilateral. A resposta que eu tenho para dar para a senhora é essa. Não é que é causa de nulidade. Pode ser causa de nulidade da sentença arbitral proferida nessas condições, mas na verdade é porque é causa de inexistência. Não há convenção de arbitragem em hipótese alguma que seja válida, que ela seja unilateral. Vejamos, quando eu disse aos senhores que a arbitragem pode ser imposta à parte, se a cláusula for cheia, o que eu estou dizendo? Que há uma convenção de arbitragem anterior, tem uma cláusula compromissória que ela estabelece o critério para a eleição do árbitro. Então, eu posso obrigar, a parte é obrigada a comparecer à arbitragem, eu posso obrigar que ela compareça. Mas por quê? Porque ela manifestou previamente a vontade dela no contrato. É esse detalhe. Tá? Próxima. No outro caso, é o juiz de direito, como compete ao Poder Judiciário, se fazer substituir a vontade das partes. Agora, cláusula compromissória não existe. Eu instauro a arbitragem contra a senhora, doutora. Essa sentença que um eventual árbitro vier aí, que ele não é, ninguém é árbitro, as pessoas estão árbitras. Elas só são árbitras para aquele litígio. Uma eventual pessoa que se disser árbitro, aceitar aquela nomeação e proferir uma sentença arbitral, profere uma sentença inexistente. Não é nem que ela seja nula, ela simplesmente não existe, ela não serve para nada, né? E o prejuízo que for causado por aquele profissional pode ser imposto a ele numa ação de responsabilidade civil. Fala, doutora Mônica. Já aconteceu comigo, enquanto árbitra, a seguinte situação. A parte, ela ingressou com um procedimento arbitral. O contrato não continha a assinatura da outra parte. Aí, convocamos para audiência, a parte não compareceu. Aí, o procedimento foi arquivado. Aí, a parte ingressou com ação judicial, né, no foro estatal, para dar seguimento à reclamação dela. Quando a parte promovida foi citada do processo, ela falou, opa, no contrato tem uma convenção de arbitragem. Então, aí o juiz, ao analisar a contestação em que o réu alegou a existência da convenção de arbitragem, ele reconheceu válida, determinou o arquivamento do processo para o procedimento seguir na instrução arbitral. Maravilha. Ele convalidou a vontade dele de seguir pela arbitragem. Maravilha. Olha só, para a gente dar aqui um instrumento importantíssimo para os senhores, assim, se depararem com isso até o nosso próximo encontro, que o STJ ele vem entendendo, né? Ele vem entendendo que eu vou fazer um paralelo aqui que ele é fundamental. Sabe aquelas cláusulas transrescisórias que elas dão ensejo ao pedido de nulidade da sentença? Eu não estou falando das cláusulas de rescisão da sentença, não. Estou falando daquilo que é transrescisório, que nem se sujeita ao prazo decadencial da ação rescisória. Como, por exemplo, a inexistência de citação, a mesma coisa que vale lá, vale aqui. Então, tudo aquilo que confluir na inexistência da convenção em si, ou do próprio procedimento arbitral, pode ser alegado a todo e qualquer tempo. Tá? Essa é a questão número 1. A questão número 2. Aquilo que for do próprio procedimento arbitral está sujeito ao nosso prazo decadencial, que a gente vai entrar na nossa próxima reunião, né, que é o prazo de 90 dias. Mas o que os senhores têm que ter em mente? O momento, né, da alegação disso daí, e o que é
que faz com que a sentença não exista. O que faz com que a sentença não exista, pessoal, são duas coisas só. Ou não tem convenção de arbitragem válida, por qualquer dessas patologias, por qualquer desses motivos que os senhores apresentaram, da doutora Mariana aí muito claro, ó, não, a pessoa não fez parte da convenção de arbitragem. A sentença não existe para ela, né? Ou defeito na comunicação processual, que é muito importante também. Eu, como árbitro, no ano passado, anulei uma sentença arbitral de 13 anos. 13 anos. Acolhendo uma litispendência, porque a parte não havia sido comunicada da própria sentença. Então, o indivíduo estava ali demandando uma sentença, foi para o Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário falou? Você não pode executar isso aqui, não, porque a sentença tem uma nulidade ali. A parte não foi notificada da existência dela própria sentença. Quando veio para mim, eu falei assim, nem eu posso ser árbitro, porque já tem um outro árbitro ali atrás, e como você não comunicou a outra parte da existência da notificação, quem tem que julgar esse processo aqui é ele. E eu mandei voltar, tá? Eu renunciei à cláusula compromisso, perdão, renunciei à citação da arbitragem, e o processo foi para outro árbitro por causa disso. Então, isso é seríssimo. É o que a gente consegue para anular a sentença. Fora isso, é muito difícil de ter outra coisa. Doutora Juscelene levantou a mão. Ué, a doutora Juscelene estava aí, doutora Juscelene? Boa tarde. Doutor, nesse caso, então, não existe coisa julgada. Tem não. Em função do ponto que é de nulidade ou em função da falta de intimação? Quando a gente não tem, quando tem um vício, doutora, que torna aquele determinado ato nulo, ele não produz nenhum efeito. A coisa julgada é um deles, né? A própria diferença entre o conceito de anulabilidade e nulidade é essa. A anulabilidade se convalida, né? A nulidade não. Então, quando o vício é vício de comunicação, ele é como se fosse um vício transrescisório, ele não se convalida nunca. Assim como uma sentença proferida sem a citação do processo, jamais se convalidará. Por quê? Porque é o caso de inexistência. É por isso que não há coisa julgada. Tá certo. Obrigada, doutor. Não por isso. Mais alguma dúvida? Bom, então, gente, ó, eu também já estou aqui meio cansado. Tem que buscar minha filha. A gente queria ficar a noite toda aqui, doutor. Mas é o tempo que vocês quiserem. Então, vamos fazer assim, então, na próxima a reunião, que a nossa já está agendada para o dia 10/12, que é a segunda quarta-feira, como os doutores sabem, segunda quarta-feira do mês, no mesmo horário, a gente dá continuidade à aula. Parte daqui, desse primorosa, ponto. Sim. Competência. Quem quiser trazer... a gente está conversando ali também no grupo, às vezes a gente vai conseguir até um outro convidado para a gente fazer um debate, acho que vai ficar bem bacana, e a gente dá seguimento, porque não podemos perder essa conclusão dessa aula não, viu, doutor Paulo? Maravilha, estamos aqui à disposição. Paulo, obrigada, viu? Ver se a gente consegue trazer o J. Leal ou o Carlos Henrique aqui para a gente discutir esse artigo 7º. Vocês parem de me colocar. Vai dar uma briga boa. E vou trazer o doutor J. Leal e vou trazer meus processos que eu tenho com ele também para aproveitar para despachar. Se vocês forem trazer o doutor J. Leal, por favor, me deem Rivotril no dia, viu? E para ele também, né? Ele é doido. Foi muito bacana, foi muito válida, preciosa, né? Nossa reunião ordinária. Maravilhosa. E vamos ver também, a gente estava conversando no grupo da diretoria, quem sabe a gente faz essa próxima reunião, ela é híbrida, né? Mas preferencialmente todos comparecerem presencialmente, para a gente fazer um encerramento aí, antes do recesso. E quem sabe a gente ainda conta com, além do doutor Paulo Marcos, muito brilhante, também com outro convidado à altura, né, para a gente ficar aqui, assim, de boca aberta com a arbitragem, que é um assunto que todos se interessam bastante. Não, vai ser muito bacana e a gente faz um excelente encerramento, né, doutora? Para 2026 vem bem animados, para dar continuidade aí. Fazer a fotinha, doutora, para a gente dar seguimento com os assuntos da comissão? Vamos.
Doutora Jusilene, abre o vídeo. Aqui, deixa eu ver, eu não vejo todo mundo. Quem puder abrir. Não... Quem tem mais familiaridade aí com o Google Meet, faz o print, porque eu não tenho, tá, gente? Deixar os jovens cuidarem disso, eu também não. Você sabe, doutora Fabiana, como é que faz? Porque para mim não aparece todo mundo. Por exemplo, a Dani, a Mariana. Deixa eu ver, a Dani, eu consigo ver que a Dani e a Mariana está comigo. Felipe, você consegue correr? Já consegue. Já que é a nossa... Eu acho que vai dar certo aqui. Tem algum que não sai o nome completo, mas eu acho que a gente coloca só o sobrenome, o primeiro sobrenome. Ok. Tá. Eu vou mandar no grupo, print. Combinado. Combinado, gente. Acho que vai ficar faltando só eu aí, porque na hora de tirar o print para caber tudo na tela. Não tem problema. Aí os convidados, né, se quiserem desconectar, fiquem à vontade, que a gente vai dar seguimento com os assuntos da comissão. Obrigada, viu? Presidente, só um detalhe. Eu sou membro da comissão, mas eu queria pedir uma licença por um segundo, porque tem um cliente meu que está me ligando aqui. Eu já mandei foto aqui Fique à vontade, doutor. É só o tempo de eu atender ele, eu volto. Fique à vontade. Pessoal, eu tenho uma reunião agora da faculdade às 16 horas, então, 16 horas, 18 horas. Por isso que eu vou ter que dar uma acelerada aqui, mas a respeito das pendências que a gente tem aqui, acho que a questão da cartilha, conforme sugerido pela doutora Mônica, a gente podia fazer uma comissão, ver quem vai conseguir, né, em contato com a diretoria da OAB, a cartilha parou, a gente não teve um feedback da diretoria da OAB até hoje, depois de várias tentativas, então queria ver quem tem maior disponibilidade e proximidade com a diretoria, me coloco à disposição para fazer parte dessa comissão e a gente poder ser mais incisivo nessa cobrança, sabe? Para a gente ver se 2026 sai nossa cartilha, né? Tem que sair. Inclusive, junto com um guia prático. Como sugestão também, doutora, a gente poderia montar 2 grupos de trabalho. Um para verificar como é que está, que precisa, que caminho seguir, né? Porque a gente, até então, a gente pensa que está seguindo certinho, pode ser que não, então, para a gente, como se diz, dar essa sacudida. E o segundo grupo de trabalho, como nós tivemos vários membros inscritos após a nossa revisão, eu acho que seria interessante, até para o viés de aprendizado, ou também dessa questão prática e colaborativa, de ter um outro grupo fazendo uma revisão. Sim. Então, assim, fazendo essa segunda revisão, né, vendo o que a gente também pode acrescentar, pode colaborar, e esse outro grupo ali para ver como que a gente faz para aprovar e fazer o projeto. Né? Até atualizar, porque às vezes deve ter coisa desatualizada, sim, algum, sei lá, telefone, resolução, alguma coisa, e a gente consegue... Mônica, você falou que eram 2 grupos, um para fazer a revisão e o outro, sua sugestão? Para aprovação na diretoria. E eu me disponho para os 2, porque eu vou te falar, já tem um tempo que rodou isso na minha mão, pode ser que... Eu nem lembro mais. As ideias já estão aqui, né? Doutora Ana Cláudia também, para poder revisar. Pode deixar que ela põe para trabalhar, pode deixar. Ela manda em mim, minha filha. Essa você é muito brava, hein, doutora? Mas adoro, aqui a gente age com pressão. Não, mas com satisfação, viu? Mas então é isso. Aí o que a gente poderia fazer, doutora? Como se diz, se é na pressão que funciona, a gente poderia pegar a lista dos membros,
entrar em contato com cada um para ver o interesse de cada um, já que às vezes as pessoas também não podem, no dia da reunião, participar, e, inclusive, a gente mandar as mensagens para eles também, além do grupo, porque eu sou dessas, eu participo de tanto grupo que às vezes eu não vejo. Então, a gente pode mandar também as mensagens individuais para ver quem que se interessa ou para fazer parte do grupo de trabalho para ir né, bater a porta da diretoria e para fazer a revisão. Eu acho que a gente vai, como se diz, aí a gente mexe o doce e sai do lugar. Sim, concordo. E eu acho que antes da cartilha, eu acho que a gente pode começar com, assim, só sugestão, tá, gente? A gente começa com as aulas do Dr. Paulo, até para engrandecer, para a gente ter mais membros, mais convidados participando das nossas reuniões ordinárias. Inclusive, quero também fazer parte, né, desse movimento, doutora Flávia. Sei que a senhora tem grande abertura também para ir atrás do J. Leal e do Carlos Henrique, porque são os juízes responsáveis pelas varas de arbitragem. Então, eu acredito que eles são ideais para a gente fazer essa reunião ordinária de fechamento do ano. Acho que vai ser muito valioso. Inclusive, estender o convite para participação até para a própria diretoria. Então, a gente também prepara isso antes, né? Eles confirmando a presença, a gente já faz o convite para todo mundo participar. E faz híbrida, né? Quem eventualmente não possa participar presencialmente, mas poder participar aqui remotamente, né? Crescendo, né, um pouco mais com essa questão do conteúdo que a gente pretende aí trazer. Não, a aula vai ter que seguir, dia 10, para mim, já está marcada, sabe? Está marcado, para a gente já está marcado. Com outro convidado, o doutor Paulo Marcos já está. Para mim, o contato com o J. Leal é mais fácil, eu tenho até o WhatsApp dele, eu posso entrar em contato com ele. Então, já pede, doutora. Então, pronto, a senhora... Eu entro em contato com ele, já intimo... Intimar o juiz, hein? Que moral. Sim, todas as oportunidades que eu tive com os dois a respeito de gestão em relação à arbitragem, eles são muito receptivos. Eu acredito que vai dar certo. É só questão de agenda mesmo. Acho que a negativa é só uma questão de agenda. Eles não puderem presencial, a gente faz remoto. Sim, e se for também o caso, a gente muda a data também, adequa a data deles, né? Sim. E, inclusive, aquela outra sugestão, que nós falamos também isso ontem na reunião ordinária da Comissão de Arbitragem de Goiânia, para a gente poder juntar, inclusive, doutor Paulo. Doutor Paulo é nossa peça de ouro, né? É nosso elo. Ele é presidente da Comissão de Desburocratização, então a gente pode também reunir com a turma dele, da Comissão de Desburocratização. Tem várias pessoas lá que também são especialistas em arbitragem, e até a própria, vamos dizer assim, o fundamento da comissão dele, né, que é desburocratizar. Não, seria ótimo. Doutor Paulo não vai ter como fugir, não. Não, eu estava levantando a mão aqui, era para dizer isso aí. Só Flávia, eu, assim, fui presidente da comissão de arbitragem da seccional e hoje estou lá na comissão de desburocratização e eu sei a dificuldade que a gente tem de encontrar pautas que sejam pautas atrativas, né? A doutora Cirlei, presidente da comissão de arbitragem da seccional, também tem a mesma dificuldade. A senhora também deve ter a mesma dificuldade. O que eu estava pensando? Já que somos, igual eu faço questão de dizer, são comissões que não é que elas são pequenas, né? Elas são especializadas. O que a gente poderia pensar? Nessa última reunião, se a gente vai conseguir chamar esse pessoal todo, eu posso trazer o deputado Virmontes Cruvinel também, que é um grande entusiasta da arbitragem, inclusive, todas as iniciativas goianas, né, de valorização da arbitragem são projetos de lei da autoria dele, que foram aprovados, tá? Tenho certeza que ele atenderia a um pedido nosso. E a gente poderia trazer esse pessoal todo e fazer um pequeno simpósio, como se fosse assim. Talvez a gente nem desse sequência a essa questão aqui da aula nessa próxima oportunidade, mas a gente colocaria assim, aspectos polêmicos sobre arbitragem. A senhora me ajuda pra caramba, porque eu preciso de ter uma coisa dessa para eu entregar para o conselho, no final das contas, e a gente tem uma coisa relevante para realmente apresentar, né? A doutora Cirlei está lá desesperada também com as pautas dela,
e aí a gente une todo mundo e faz um evento só. Útil, agradável. Eu acho que é uma boa. Vamos conversar no nosso, dar continuidade aí, eu acho que a gente consegue, hein? Dá tempo. Já que aí a gente organiza dessa forma, e a continuidade da aula passa para a próxima. Né? Se for o caso. Porque você não vai fugir da gente não, viu, doutor? E a gente vai, aí traz, Nem não quero visões diferentes. Eu gosto, assim, que traz visões diferentes, né? Contrárias, e aí a polêmica surge, a discussão que só tem a engrandecer todo mundo, né? Todos que participarem. Acho que é bacana. Se eu fugir de vocês, minha mulher me mata, presidente. A gente já deixa a doutora Mônica na sua conta. Imagina, trabalha com pressão, né, Mônica? Tá ali, ó, do lado aqui, ó. Coitado do bichinho. Mas é isso, então, né, pessoal? Vamos encerrar, porque eu tenho prazo, tenho compromisso. Vamos, eu tenho outra reunião na sequência, a gente se fala. Eu já vou entrar em contato com o doutor J. Leal. Vamos ficar com essa data, dia 10/12. O doutor Paulo vai entrar em contato com Virmontes. O Virmontes. E a gente... por adequação de agenda, a gente, se for o caso, a gente mudaria a data, né? Mas, a princípio, eu acho que fica bom. Olha só, a gente tinha pré-estabelecido com a Cirlei que dia, doutora Mônica? Já tem uma data? Era dia 11, não era? Não lembro. Esse cabelo que me falta aqui é por muito ter memória. Eu tenho certeza que foi dia 11. Dia 11? Não é dia 11. Era na última quinta-feira. A última quinta-feira. Mas é porque mudou a data, porque era próximo do recesso. Não, a dela, Mônica, era dia 18, e aí a gente falou que dia 18 ninguém ia querer, porque estava muito próximo do Natal. Aí passou o dia 11. A gente participou para o dia 11. Não foi isso, Fabiana? Foi isso mesmo. Então é dia 11. Aí eu acho que é uma boa data, hein? Sim, e a da Cirlei é 7 horas. Então, querendo ou não, a gente já tem também, assim... é mais fácil a questão da agenda, né? Porque 4 horas da tarde, para o doutor J. Leal, talvez não seja possível. Eu acho que para todo mundo, se a gente falar que a doutor J. Leal vai estar lá, ou um outro juiz de direito que seja de uma vara de... Todo mundo participa. O Rafael vai. Sim. O doutor Sebastião Justo vai. Não, com certeza, já estenderia o convite para a diretoria. E já dava a pressão na cartilha. Isso aí. Então tá. Né? Vamos bater o martelo dia 11, então? Às 19? Faz o seguinte, Flávia, vamos falar com a Cirlei, porque a gente já combina com ela e a gente já divulga no grupo. Tá, então tá. Vamos ficar aguardando, então, esse contato e a gente bate o martelo se fica dia 10 ou dia 11. Fica nessa tá bom, combinado. Bora então, meninos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutor.